Olá pessoal, vamos continuar agora falando da nossa análise dos artigos do Código Penal na parte geral. Então, de novo, continuando como fizemos no vídeo anterior, vamos falar agora do artigo 7º do Código Penal. Eu peço a vocês, como sempre, que vocês já estejam com o seu Código Penal aí no jeito, porque esse artigo 7º, ele é um pouco pesado para leitura, viu? Mas vamos juntos, ó. Ele trata do que a gente chama de extraterritorialidade. Veja que no artigo 6º, no 5º e 6º, falamos de territorialidade, e agora vamos falar de extraterritorialidade, que são situações excepcionais. Vamos lá. Primeiro, a leitura, que a leitura tem que ser feita com critérios, se concentrando. Venham junto comigo e acompanhem. O artigo 7º diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira. Então veja que todos esses artigos que nós estivemos vendo determinam como você vai aplicar, ou se você vai aplicar a lei do Brasil, tá? Tudo bem. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, por isso extraterritorialidade. A regra que nós vimos anteriormente é que, se o crime acontece no Brasil, seja a conduta ou o resultado, vale a lei brasileira. Agora, veja bem, aqui é uma extraterritorialidade no artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. O crime foi cometido lá. Os crimes. Primeiro, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Muito bem. B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundações instituídas pelo poder público. Isto é, contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública, direta e indireta. C, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Quer dizer, é alguém, um funcionário da administração pública que comete crime contra a própria administração pública, mesmo que no estrangeiro. Ou ainda, de genocídio. Genocídio é um crime específico, existe lei de genocídio, é uma lei, no caso do Brasil, é uma lei de 1956, mas ainda em vigor, tá? Não vamos entrar em detalhes agora, falaremos em momento posterior. Mas se for crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, mesmo que ele cometa no estrangeiro. Então o crime foi cometido no estrangeiro, em todas essas situações, e vale a lei brasileira. 2. Também ficam sujeitos à lei brasileira os crimes cometidos no estrangeiro, cometidos fora do Brasil, os crimes A, que por tratado ou convenção, no caso internacional, o Brasil se obrigou a reprimir, e B, praticados por brasileiro. É um crime no estrangeiro, foi praticado no estrangeiro, mas por um brasileiro. Pode-se usar a lei brasileira? Sim. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quer dizer, são particulares, viu? É um navio particular, é um avião particular, tá? Quando em território estrangeiro. Mas aí, se não forem julgados lá, entendeu? Se não forem julgados lá. O sujeito cometeu o crime lá, ele estava num barco, estava num avião particular, que é do Brasil, estava em outro país, cometeu um crime. Lá não foi julgado. Podemos julgá-lo aqui? Podemos, se lá não foi. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, que são aqueles crimes contra pessoas específicas, presidente, administração pública, genocídio, muito bem. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro, viu? Então o inciso ele é mais grave, ele é mais sério. Mesmo que ele seja absolvido no estrangeiro, aquele pode ser condenado ainda. O que determina, o que demonstra que, nesses casos que eu acabei de citar, a lei estrangeira pode punir isso? Pode. E também a lei brasileira? Também. E ele pode ser punido pelos dois? É possível ser punido lá no estrangeiro e punido aqui. Muito bem. Vamos lá, parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, e o inciso 2 são aqueles crimes quando o Brasil reprime por um tratado internacional, ou porque foi praticado por um brasileiro, ou porque, tendo sido praticado num avião ou embarcação particular brasileira, lá ele não foi punido. Só estou repetindo as informações. A aplicação da lei brasileira depende
do concurso das seguintes condições. E ele coloca algumas exigências para o inciso 2. Primeiro, entrar o agente no território nacional. Se o sujeito não entrar aqui no Brasil, nós não podemos puni-lo. Ah, mas tem um tratado, ele é brasileiro. Sim, mas ele não está aqui no Brasil, como é que a gente vai punir? Ele tem que entrar no território nacional. Ser o fato, o crime, também punível no país em que foi praticado. Porque se o sujeito pratica um ato no outro país, para nós é crime. Mas lá naquele país, não é. Não é. Como assim? Vamos imaginar que ele lá num determinado país casou com 2 mulheres. Casou, papel passado. Para nós é crime. Crime de bigamia, está no Código Penal. Mas naquele país não, naquele país pode. Lá ele pode casar com 2 mulheres, 3. A lei permite. Bom, então, não seria possível punir. Outra exigência, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, o sujeito ser extraditado, tá? A extradição é um instituto de direito penal internacional pelo qual um Estado pede para o Brasil entregar alguém que está sob nossa custódia porque cometeu um crime lá. Então, teria que ser caso de extradição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Preste bem atenção. No inciso 1, que você está olhando no seu Código Penal, não importa se ele foi absolvido ou não. Ele pode ser punido aqui no Brasil ainda. No caso do inciso 2 é mais light, você percebeu? Se por um acaso lá ele foi absolvido, ou caso ele já tenha cumprido pena lá, fica tudo certo, nós não vamos fazer nada contra ele. E última exigência, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro. Ou por outro motivo, não estar extinta a sua punibilidade segundo a lei mais favorável, seja aqui ou seja no estrangeiro. Porque às vezes já passou um tempo e ele não pode mais ser punido. Vamos dizer que lá a prescrição é mais curta. Tudo bem. Então você percebe que para o inciso 2, nosso Código Penal exige algumas coisas a mais para você poder usar a lei brasileira para punir esse agente. O parágrafo 3º, ainda do artigo 7º, diz assim: a lei brasileira aplica-se tanto ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Quer dizer, o sujeito tem que entrar no Brasil, ele não pode ter sido absolvido lá, ele não pode ter tido já cumprido pena, entendeu? Muito bem. Não foi pedida ou foi negada a extradição, ninguém pediu a extradição, então, ou negou-se, ou houve requisição do ministro da Justiça. Bom, isso é o que está escrito no Código Penal. Vamos agora fazer alguns comentários, pessoal, com relação ao artigo 7º. Percebeu que ele é um pouco mais pesado, né? É um pouco mais pesado, a leitura é grande, é extensa, e depois eu peço que você leia com mais carinho. Muito bem, estudamos lá no artigo 5º a regra geral da territorialidade, valendo a lei penal brasileira dentro do território nacional, seja território geográfico ou jurídico, lembra disso? Boa. Contudo, existem outros princípios que acabam excepcionalmente permitindo que o Estado brasileiro lance a sua pretensão punitiva, quer dizer, use das leis penais brasileiras a fatos cometidos no estrangeiro, fora aqui do nosso território, percebeu? Estamos falando em extraterritorialidade. Agora, pegando aqueles incisos, aqueles aspectos do artigo 7º, vamos trabalhar com os princípios, porque aqui, pessoal, o artigo 7º, a grande chave, o grande detalhe dele é que para cada situação das muitas previstas, você tem a aplicação de um princípio específico de aplicação da lei penal brasileira. Então veja e acompanhe comigo. Primeiro, e eu não vou repetir, eu vou falar só o inciso e a linha, tá bom? Olha lá, por isso, por favor, pega o Código Penal, fica de olho para não ficar repetindo. Vamos lá. Primeiro princípio aí que possibilita essa extraterritorialidade é chamado princípio da nacionalidade ativa. Nacionalidade ativa significa que aplica-se a lei do país a que pertence o agente, pouco importando o local do crime, a nacionalidade da vítima ou o bem jurídico violado. Esse princípio da nacionalidade ativa foi adotado no artigo 7º, no inciso 2, a linha B do Código Penal, que você viu aí. Isso é o que a gente chama de nacionalidade ativa, ok? De novo, por isso que tem que estar com o código na mão, para acompanhar. Nacionalidade passiva. De acordo com uma primeira corrente, consiste na aplicação da lei penal da nacionalidade da vítima.
Já uma segunda corrente, e aí é uma discussão, né? A aplicação da lei nacional pressupõe que o agente atinja um bem jurídico do seu próprio Estado, ou de um concidadão, quer dizer, um nacional do seu país. Essa discussão ganha muita importância com relação à análise do parágrafo 3º do artigo 7º, que nós falamos agora. Então, nacionalidade passiva. Muito bem. Outro princípio é o chamado princípio de defesa, ou o princípio real. Olha só. A lei aplicável é a da nacionalidade do bem jurídico lesado. Bem jurídico. Pode ser a vida, pode ser o patrimônio, percebeu? Onde quer que o crime tenha sido cometido, tá? Independente da nacionalidade do agente. Não importa se o criminoso é brasileiro, estrangeiro, não importa. Isso foi adotado, pessoal, esse princípio de defesa real, no artigo 7º, nos incisos 1, a linha A, a linha B e a linha C, percebeu? Do Código Penal. Então, esse princípio de defesa, ou princípio real, ele é adotado em várias situações. Lembra? Contra o presidente da República, contra o patrimônio da administração pública. Muito bem. Outro princípio importante é o princípio da justiça penal universal, ou justiça cosmopolita, né? Olha, por esse princípio, o agente fica sujeito à lei do país onde for encontrado, não importando a sua nacionalidade. A nacionalidade do bem jurídico lesado, e o bem jurídico, eu repito, pode ser a vida, pode ser o patrimônio, tá? A nacionalidade do bem jurídico, ou o local da prática criminosa, quer dizer, onde houve a conduta, a ação. Esse princípio da justiça penal universal é adotado no artigo 7º, inciso 2, na linha A do Código Penal. Muito bem. E aí, nós temos, por último, o princípio da representação, ou o princípio do pavilhão, ou o princípio da bandeira, ou da substituição. Você vê que tem muitos nomes, princípio da representação. A lei penal nacional aplica-se aos crimes praticados em aeronaves e embarcações privadas, quando no estrangeiro, e aí não sejam julgados. E esse princípio da representação foi adotado no artigo 7º, inciso 2, a linha C. A linha C. Tá ok? Ele até fala que não sejam julgados. Tá. Muito bem. Olha, aqui a doutrina diverge. Tá? Ela discute um pouco sobre qual princípio adotado pelo artigo 7º, inciso 1. A linha D, que é o crime de genocídio. Tá? Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Para uns, trata-se do princípio da defesa, ou princípio real. Para outros, do princípio da nacionalidade ativa. Há, por fim, uma corrente de que se trata, na verdade, de princípio da justiça penal universal. Veja que no caso do genocídio temos correntes para todo o gosto. É praticamente, né, um castelo fantasma de tanta corrente que você vai ter para arrastar. Muito bem. Paciência, né? A territorialidade, ou melhor, a extraterritorialidade, né, ela pode ser incondicionada. É o artigo 7º, inciso 1, A, B, C e D. Hipótese em que o agente será processado de acordo com a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, por isso que é incondicionada. Não importa o que aconteceu no estrangeiro, tá? Vai ser processado e punido de qualquer jeito pela lei brasileira. Ou ela pode ser uma extraterritorialidade condicionada. Aí ele entra no inciso 2 do artigo 7º, nas alíneas A, B e C, onde você coloca condições, por isso condicionada. A extraterritorialidade da nossa lei, nestes casos, depende da presença de requisitos. Lembra disso? O inciso 2 traz isso. Condições, está lá no parágrafo 2º. Existem 3 condições positivas e 4 condições negativas. E cumulativamente elas devem ser utilizadas, viu? Não é uma separada, não. Tem que estar tudo junto. Entrar o agente no território nacional. Não se exige a permanência do agente aqui, apenas o seu ingresso no território nacional, considerando na sua dimensão física ou jurídica, tá bom? Pode ser num navio do governo brasileiro, pode ser num avião do governo brasileiro. B. Ser o fato punível também no país
em que foi praticado. Porque, como eu falei, se naquele país não era crime, não há como você punir ninguém. Tudo bem? Boa. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Tá? Isso é importante. Eu falei rapidamente, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Olha, há uma perfeita coincidência entre os crimes pelos quais o Brasil autoriza a extradição e os crimes pelos quais o Brasil aplica a lei brasileira. Tá? Os crimes têm que ser punidos com reclusão e a sua pena deve ultrapassar 1 ano. Isso está lá no artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro. Tá ok? Muito bem. Outro ponto da exigência, não ter sido agente absolvido no estrangeiro. Você veja, por isso extraterritorialidade condicionada. Tudo isso que eu estou falando são condições exigidas para que se aplique a lei brasileira. Você está acompanhando pelo Código Penal, por favor, hein? Porque eu estou aqui falando, mas está tudo lá no Código Penal, tá? Não ter cumprido pena no estrangeiro, porque se ele já cumpriu pena não vai ser punido aqui. Não ter sido esse sujeito perdoado lá no estrangeiro. Há países em que, dependendo se você contribuir para as investigações, você pode ter perdão ou algo assim, tá? Ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, por exemplo, prescrição, tá bom? Muito bem. O Guilherme de Souza Nutti, ele fala que a extraterritorialidade incondicionada, ela seria inconstitucional, diante da absoluta impossibilidade de alguém se ver processado 2 vezes pelo mesmo fato. Seria uma espécie de utilizar o princípio do nebis in idem, lembra? Por isso, ainda que a lei assim não considere, a extraterritorialidade será sempre subordinada à condição de que o agente não tenha sido processado, tá? Isto é, no processo ele foi condenado ou absolvido lá no exterior, tá ok? Muito bem. Existe ainda, pessoal, para fechar, a chamada extraterritorialidade hipercondicionada, que está lá no parágrafo 3º do artigo 7º. Para que o fato seja punido de acordo com a nossa lei, a lei brasileira, é obrigatório, é necessário, imprescindível, além das condições do parágrafo 2º, preencher mais 2 requisitos ainda, viu? Dá uma olhada lá. Não ser pedida ou, se pleiteada, negada a extradição, ou tem que ter requisição do ministro da Justiça. Tá ok? Muito bem, bacana. Lembrando aí que não se aplica o princípio da extraterritorialidade para contravenções penais, pessoal. Tanto que ele fala em crime. Quando fala crime, exclua-se contravenções penais. Tá ok? Olha, matéria pesada. Matéria realmente é cheia de detalhes. Eu tentei não me alongar muito, porque senão esse vídeo acabaria por ter 1 hora de duração. Tantos são os detalhes. Agora eu peço novamente que você vá ao nosso texto, que você leia o texto, porque lá tem mais detalhes. Ouça novamente esse vídeo quantas vezes você quiser, não há problema nenhum. Ouça, porque eu tento ser sucinto, breve, para que o vídeo não fique muito longo, muito pesado, né? Muito difícil esse estudo. Mas, por favor, vá até o nosso material, leia, pegue um livro. Eu sempre recomendo aí que você pegue bons autores. Você tem o Damasio, você tem o Fernando Capês, você tem o Masson, você tem o Mirabete. O livro que você achar mais interessante, o próprio Guilherme Nutti, que nós sempre citamos. Escolha um autor ou vá no nosso resumo, mas lembrando que é um resumo, ele não esgota o tempo. Tá certo? De qualquer forma, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham conseguido entender, e eu estarei à disposição para a análise desses 2 vídeos ou de vídeos anteriores. Qualquer dúvida que tiverem, estarei à disposição no nosso WhatsApp, lá para perguntas, tá ok? E também aqui no Classroom, pode deixar sua pergunta, eu tento responder, tá ok? Vou colocar também esse vídeo lá no YouTube para que você acesse, tá certo? E bons estudos e um forte abraço. Até o próximo vídeo, tá ok?